Hoje o canal Fala Pro João tem o prazer de conversar com uma personalidade histórica de Sandovalina. E bota histórica, hein? Foi minha professora de história. Hoje a gente está falando com a dona Nicinha, né? E ela vai contar um pouquinho da história de Sandovalina. E ela tem muita história para contar pra gente. Oi, dona Nicinha, tudo bom? Oi, João, tudo bom? Que bom, maravilha. Fico feliz de ter a oportunidade da gente conversar, né? Tentamos várias vezes, mas tem aquele probleminha, às vezes o horário não dá certo, às vezes a gente não consegue, mas finalmente estamos aí. Cada coisa acontece, tem o dia certo para acontecer. Isso. Bom, gente, então já vamos começar perguntando e dona Nicinha vai nos respondendo. Dona Nicinha, por favor, fala para mim, fala para o João, fala para a galera que está acompanhando o nome da senhora, de onde a senhora veio, o ano que a senhora chegou aqui. Fica à vontade, dona Nicinha. Meu nome é Maria Alves de Almeida Frias, mas aqui ninguém me conhece pelo meu verdadeiro nome. Todo mundo me conhece por Nicinha. Eu vim de... Na realidade, eu nasci perto daqui, em Eneida, perto de Prudente. Mas quando eu vim morar em Sandovalina, eu estava morando em Maringá. Eu tinha por volta de 8 anos de idade. Isso foi em 1954. E Sandovalina era um distrito que pertencia ao município de Presidente Bernardes. E aqui estou até hoje. Perfeito, dona Nicinha. Bom, dona Nicinha foi primeira dama, né? E seu João, conhecido por João Coletor, né? Que hoje a avenida que sobe ali, a Avenida Prefeito João Borges Frias, né? Foi o prefeito aqui em Sandovalina. Dona Nicinha, fala pra gente, fala pro João, como que a senhora conheceu o seu João Coletor? E também já aproveita e conta um pouquinho da história, quando foi prefeito, os anos que ele foi prefeito. Ah, sim. Como eu te disse, Sandovalina era distrito, se tornou município em 1960 e naquela época todo município tinha a sua coletoria estadual. Aí quando se tornou município, o João veio para cá para ser o coletor. Por isso que o nome dele era João Coletor. Todo mundo conhecia ele aqui como João Coletor. E em 1960, quando o Sandovalina se tornou município, a partir daí, aqui só tinha a escola primária, até a 4ª série primária. As jovens que queriam estudar, não tinha como dar continuidade nos estudos. Aí o prefeito fez na época era o senhor Antônio Narciso Sandoval, e ele pagava passe para os jovens que quisessem estudar o ginásio, né? Que hoje são os primeiros anos de 5ª a 8ª série, ao 9º ano hoje, né? Para estudarmos em Pirapó. Então, nesse trajeto de Sandovalina a Pirapó, foi aí que eu conheci o João. O João veio para cá, para trabalhar na coletoria, aí que eu conheci ele. E do conhecimento ao namoro, aconteceu. Em 1968, nós nos casamos. Em 69, ele ganhou as eleições aqui, ele se candidatou a prefeito, ganhou as eleições. Em 1969, ele assumiu o cargo de prefeito, municipal, né? No cargo de prefeito, ele 4 anos foi em 1972, né? 69, 70, 71, 72. Isso. Foi até 1972.
Não havia reeleição, né? Não havia reeleição, ele retornou, ele novamente se candidatou e voltou à prefeitura em 1976. Isso. E ficou até 1982. Então esse segundo mandato foi mais longo, né? Houve acho que foi no segundo mandato, houve um acréscimo de 2 anos no Executivo. aumentaram 2 anos para os prefeitos. Ah, sim. Aí o seu João Coletor foi... Acabou governando por 6 anos, na segunda vez. A senhora me perdoe, eu sou tão habituado a falar João Coletor, embora é prefeito João Borges Frias, né? É. A gente é habituado a falar João Coletor, né? Aí vocês casaram em 1968. E as crianças? Eu tive a primeira filha, Sheila, que hoje mora em São Paulo, e 4 anos depois veio o João Fernando, que até hoje mora em Sandovalina. Dona Nicinha, e netos? Netos eu tenho a Mariana, que é a filha do João Fernando, que hoje já está no 5º ano de medicina. Maravilha. Que é um orgulho para a família. E os filhos da Sheila, que ela são gêmeos. João Borges, que era para homenagear o avô. Sim. E Marcelo Borges, que hoje tem 13 anos. Perfeito, Dona Nicinha. E também a Dona Nicinha, né, eu já falei, foi a professora, né? Como foi essa história para tornar-se professora? Para lecionar aqui para a gente? Então, quando criou a faculdade, na época era a PEC, em Presidente Prudente, eu e mais três amigas, a Dolores, a Madicélia, fomos estudar em Prudente. E nos tornamos professora, estudando lá na PEC, em Prudente. Quanto tempo de magistério, Dona Nicinha? No primeiro foram 2 anos de estudos sociais, que naquela época, era a época do governo militar, acabaram com os cursos de História e Geografia. Passou a ter estudos sociais. Aí foi quando nós fizemos estudos sociais. Aí foi quando a gente se tornou professora de estudos sociais. Entendi. Aí depois que a gente se complementou com História ou Geografia. Certo, mas exercendo a função dentro da educação, a senhora não foi só professora, também teve outras funções. Sim. Na educação eu trabalhei como professora de História, de Geografia, de Estudos Sociais, na época, USPB, Educação Moral e Cívica, eram as matérias com as quais eu trabalhava. Lecionou para mim História, USPB, isso eu recordo. Então. E, como professora, trabalhei por 30 anos e me aposentei e continuei morando em Sandovalina. Sim, a senhora também teve... A senhora foi professora coordenadora, não foi? Sim, nos últimos anos do meu cargo de História, que eu era professora de História aqui, nos últimos anos eu trabalhei como coordenadora na escola estadual, professora Líria Eurico Sumida. A senhora também auxiliou na administração, a senhora foi secretária da Educação, sim, né? Também exerci a função de secretária municipal de Educação por 8 anos. 8 anos.
Como eu disse, tem história. Dona Nicinha tem bastante história. É uma vida dedicada à Sandovalina, como primeira-dama, como professora. Muitos e muitos colegas meus passaram pelas mãos de Dona Nicinha. Eu me lembro muito da Dona Nicinha. Quando tinha o dia da prova de história, meu Deus do céu. mas, Dona Nicinha, já estamos quase terminando a nossa conversa. A senhora gostaria de deixar um registro, alguma coisa que a senhora acha interessante, comentar sobre o passado de Sandovalina, que a senhora acha pertinente deixar registrado? Olha, João, o que mais marcou foi Sandovalina. Quando meu marido assumiu o cargo de prefeito, morria uma média de 30 crianças por mês. Quem quiser fazer uma pesquisa no cartório de Sandovalina vai perceber. E, por isso, quando meu marido assumiu o cargo de prefeito, a primeira preocupação dele era colocar o serviço de água na cidade. Porque ele sabia que a maior causadora da mortalidade infantil aqui no nosso município era devido à água contaminada. Dava muita desidratação nas crianças. Dava muita desidratação e muitas crianças faleceram naquela época. Tanto ele ficou muito... marcou muito a vida dele, porque quando ele veio para cá, em 1960, que ele mudou para cá para assumir a coletoria de Sandovalina, no dia que ele chegou aqui, o filho do dono da pensão onde ele ficou estava sendo velado. Tinha sido um dos que morreram de desidratação. Uma das crianças vitimadas. Então, por isso que a preocupação dele em resolver o problema da água em Sandovalina. Tanto que aí ele fez um empréstimo e construiu o serviço de água e esgoto de Sandovalina, que depois foi passado para a Sabesp. Entendi. E eu me recordo que a gente estava conversando agora há pouco, quando eu era molequinho, uma das primeiras vezes que eu fui ao cemitério, a gente via lá aquela parte de baixo inúmeras cruzes, né? Exatamente. O pessoal falava dos anjinhos, né? Porque Muitas Sandovalina crianças. fica numa baixada, né? Então, era um poço, como não tinha serviço de água, né? Era poço, logo a seguir tinha, na época, era a casinha, né? Os mictórios, né? Então, o que acontecia? Obviamente, o lençol freático era contaminado, que realmente, com a criação do serviço de água em Sandovalina, acabou. Pode observar lá no cartório, quem quiser pesquisar. Tem lá. Acabou essa questão das crianças morrerem tantas crianças aqui na nossa cidade. Então, por isso que, para mim, uma das coisas mais importantes foi a instalação do serviço de água aqui. Sim, e eu me recordo, ficou um bom tempo nas mãos da prefeitura, né? A prefeitura responsável. Aí depois que transferiu, porque era só serviço de água. Sim. Depois que foi transferiu para a Sabesp, aí a Sabesp instalou o esgoto também. Perfeito. Bom, então, Dona Nicinha, terminando, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem pro pessoal, alguma coisa, fique à vontade, Dona Nicinha. João, eu quero agradecer você dar a gente essa oportunidade de reviver os acontecimentos da nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço a senhora, Dona Nicinha. A senhora acolheu a gente, recebeu. Hoje nós estamos na casa do João Fernando fazendo essa gravação. Ele está acompanhando ali com a gente. E pedir para o pessoal, nosso objetivo é deixar um registro
das pessoas que fizeram parte aqui do comecinho da nossa cidade. Santa Novalina esse ano está comemorando 61 anos, né, de administração pública, de emancipação, né, a município, e eu fico muito grato de conseguir ter nessa data de aniversário o registro da dona Nicinha aqui com a gente. Felicíssimo. Gente, compartilha, manda para frente, manda lá para aquele parente que você sabe que é de Santa Novalina, mais esse registro aqui. Valeu? Gente, muito obrigado. Ficamos aí. Compartilha, dá joinha, dá like e, lógico, se inscreva no nosso canal. Obrigado, Nicinha. Eu que agradeço.